on sound. On sound. On sound. On sound. Louvado seja Deus, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Ih, Jesus. Depois a gente pega. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Isso é muito bom. Amados irmãos em Cristo Jesus, o Senhor nos trouxe nessa noite para palestrar conosco. Na verdade, o Senhor palestra conosco todos os dias. Muitas vezes nós não estamos atentos, não estamos com nossos ouvidos aguçados para aquilo que Deus quer falar conosco. Como humanos, nós queremos ouvir só o que nos agrada. E muitas das vezes, como dizem aí, às vezes vem um giló bem verdinho. Mas nós temos que, amados, o que vem do Senhor é bom para nós. Pode ser amargo, mas no nosso estômago ele se torna um mel, sabe? E é um mel purinho, amados, com abelhas selecionadas, porque Deus tem o melhor para nós. Não sabemos o que o Senhor quer falar, mas quem vai falar é o seu Espírito Santo. Cheguei aqui, estava ali sentado, como eu fui comunicar a palavra. E aí a gente fala assim, Senhor, qual é a palavra? As irmãs cantaram e eu falei, essa é a palavra. Ainda tem vida aí. Tem vida aí. Às vezes nós não estamos entendendo nada, mas ainda tem vida aí. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ainda que o cenário mostre que é o fim, tem vida aí. Mas, amados irmãos, nós leremos até algumas partes desse livro, porém eu quero que você leia. É Deus falando comigo e Deus falando contigo. Naquele tempo o Senhor falou com Ezequiel, fez um mover na terra com Ezequiel. Se hoje eu me colocar diante da presença do Senhor, como nós aqui estamos, mas muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, nosso pensamento está longe. Talvez tenha alguém com pensamento lá em Israel, Estados Unidos, mas você tem que estar na presença do Senhor. Na casa do Senhor nós temos que estar atentos para ouvir o que Deus fala. Então o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 1, eu peço que todos os que aqui se encontram, já que nós temos aqui o Data Show, comecem a ler e se posicione tome a posição do profeta Ezequiel, como Deus estivesse falando contigo. Entendeu? Então vamos lá. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo 1, diz o quê? O Senhor está sobre mim, e seu espírito. Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles. Depois de ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos, ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a
recebido. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga que assim diz o soberano Senhor: venha desde 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vidas e se puseram em pé. Era um exército enorme. Até aí, Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Você tomou posse da palavra? Nesta noite, amado, quando nós louvamos aqui, e eu tinha lido essa passagem até em casa, mas não sabia que ia pregar. O Senhor, naqueles dias, amados, usa o profeta Ezequiel. E hoje o Senhor fala comigo e fala contigo. O Senhor hoje nos trouxe a este lugar para nós nos despertarmos para aquilo que está à nossa frente. Quantos de nós, quantos amados irmãos estão assolados, cabeça baixa, porque estão passando dificuldades em sua vida? Vem à casa do Senhor, ele ora, ele jejua, ele vai em um monte, ele vai em diversos lugares. Vem aqui hoje, amanhã está lá, ou depois no outro lugar. Eu vou na oração tal, vou na oração tal. E amados irmãos, nada muda. Por que nada muda? Porque nós precisamos tomar posição diante do Senhor. O Senhor pega o profeta Ezequiel em espírito e mostra a ele um vale de ossos secos. O Senhor hoje fala comigo e contigo, nos levanta e leva em espírito para nós vermos, amados irmãos, a situação em que cada um está. Às vezes você saiu dentro da tua casa, vê tanta dificuldade, mas o Senhor hoje te leva para dentro da tua casa em espírito e manda você profetizar sobre aquelas situações que ali estão acontecendo. O Senhor te leva dentro da tua casa e manda você profetizar na situação que você está passando hoje. O Senhor quer te usar dentro da tua casa, o Senhor quer te usar dentro do teu trabalho, o Senhor quer te usar na escola, aonde você estiver, o Senhor quer te usar como profeta dentro da situação em que você passa. O Senhor leva o profeta Ezequiel dentro de um vale de ossos secos e diz: aí tem vida, tem mudança na tua vida. Dessa situação o Senhor fala para ti, não é para você recuar não, é para você enfrentar e profetizar, vai haver mudança. Quantos de nós estamos recuando diante de um Deus tão poderoso, que diz para mim, para você avança? Não, acabou. Não acabou não, amado. A última palavra não foi dada, mas Deus quer usar você para profetizar sobre esta situação. Ainda tem vida aí. Veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. E o Senhor fala comigo e contigo, levanta. Se enquanto nós estivermos cabeça baixa olhando para a nossa situação, nós não sairemos, amados irmãos, da situação em que nós estamos vivendo. Tem dificuldade, mas se, amados irmãos, nós não nos levantarmos, não nos posicionarmos, nós não sairemos da dificuldade, amado. E me levou em espírito. O Senhor agora transporta o profeta Ezequiel para dentro do vale em espírito. O espírito dele vai até ali, amados, e pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Um vale cheio de ossos, amados irmãos, é porque não tem mais jeito, acabou. Talvez você olhe para dentro da sua casa, olha para a sua amizade, talvez você ouviu uma palavra e falou, acabou, te jogou lá embaixo, não tem mais jeito, eu vou virar as costas para essa situação. O Senhor fala contigo nesta noite, não vira não. Volte lá e comece a profetizar. Vai haver mudança, vai haver transformação, vai haver reboliço,
vai haver mudança. Não vai ficar desse jeito, não. O Senhor não te chamou de ficar para ficar de cabeça baixa, aturar a palavra ou ouvir e ficar dentro de você, porque o coração endurece, o espírito começa a esmurecer, mas o Senhor entra com providência na tua vida hoje, te levanta e fala para você: não aceita, porque tem vida, tem mudança nessa situação. Não há mudança enquanto nós olhamos para o chão, e o Senhor manda nós olharmos para o alto, porque é de lá que vem a resposta para mim e para a tua vida. O Senhor não te chamou para ficar de cabeça baixa, mas o Senhor te chamou para você entrar na terra e começar a marchar, e levantar a cabeça e cantar o hino da vitória. E me fez passar em redor deles, e eis que eram muitíssimos ossos sobre a face do vale. Sabe que muitas das vezes acontece, evangelista? Ouvimos uma única palavra. Às vezes ouvimos só um não. Não. E nós tomamos aquele não. E aquele não começa a fazer, amados, começa a criar uma roda gigante dentro de nós. E para tudo nós estamos falando não. Não, 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 não. Mas ainda tem vida e tem mudança. O relógio de Deus não para. Tem mudança. Tem mudança. Teu casamento não acabou, não. Não acabou, não. Começa lá, profetiza em cima da sua cama. Tem vida aí. Aqui o Senhor é quem manda. É o Senhor quem manda na sua casa, manda no seu casamento, manda nos seus filhos. Mas o Senhor manda você chegar lá, naquela situação, e começar a profetizar. Nós não podemos, amados irmãos, tão somente aceitar o espírito da derrota em nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E se nós somos mais do que vencedores, porque nós aceitamos, amados irmãos, que tudo acabe. Eu me disse: filho do homem, por isso que eu mandei cada um ler, porque você tem que tomar posse da palavra do Senhor na sua vida. Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Senhor Jeová, tu sabes. O Senhor sabe que tem vida. O Senhor sabe que esses ossos podem voltar, mas o Senhor precisa que você e eu, nós abramos a nossa boca e vamos lá na situação e falamos e decretamos em nome de Jesus: vai haver mudança. Eu não aceito essa situação, eu não aceito isto, não aceito que tudo se acabe. Às vezes a pessoa ouve uma palavra e ali acabou, não tem mais jeito. Esse filho não tem mais jeito. Tem jeito sim. Essa situação eu estou vivendo num deserto, mas no deserto Deus fala, Deus trabalha. No deserto Deus forja-nos. O Senhor levou o povo para o deserto e foi para forjar o povo, para dizer: você não vai entrar na terra de qualquer maneira, vai entrar do meu jeito, você tem que ser forjado. E se você não acompanhar o processo de Deus na tua vida, aí você fica no caminho. Só morreu no deserto quem não quis o forjar de Deus. Mas Deus não está trabalhando para isso. Deus quer que você tenha vida. Os seus projetos têm vida. A tua casa tem vida. Teu escritório tem vida. Na sua profissão tem vida. Na sua família tem vida. No seu bairro tem vida. Aonde você coloca a planta dos pés tem vida. Você na casa do Senhor tem vida. Você no teu ministério tem vida. Não. Em tudo que você vai tem vida. É Deus movimentando a nossa vida no dia de hoje. Nesta semana tem vida aí. Tem vida aí. Então me disse: profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, João. Profetiza, Maria. Profetiza, Manuel. Profetiza dentro dessa situação. Profetiza, não aceite. Está tudo acabado, é seco, não tem vida. Mas profetiza. Chama a presença do Espírito de Deus na sua vida. Começa a profetizar, abra a tua boca, e porque Deus é contigo, meu irmão.
Então me diz, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu estou com um processo na justiça, vou esperar o juiz, passa na porta do fórum e começa a profetizar. Meu processo vai dar certo. Eu vou ganhar o que é meu. Isso daí é meu. Eu vou, começa, levanta a tua mão e profetiza. Eu estou precisando comprar uma casa, passa lá na frente, começa a profetizar. Amado, Deus está falando conosco nessa noite. Começa a perder esse espírito, amados irmãos, sabe, de derrota, de coitadinho. Deus não deu o espírito de coitadinho para nós, não, mas deu o espírito de valentia, espírito de coragem, de decisão. Deus conta com os corajosos, amado. Aquele que não teme, coloca o Senhor na frente e vai. E diz assim, diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Estava tudo morto, tudo acabado. Tudo acabado. Mas quando você profetiza, quando você toma coragem, começa a haver mudança. Começa a haver transformação. Você, quando menos espera, o que aconteceu? O que aconteceu? É que você chegou com a coragem, colocou o Senhor na frente, foi lá e profetizou, e começa a mudar tudo. Ah, Jesus. Então profetizei. Ezequiel profetizou. Estava tudo acabado. Como se me deu ordem e houve um ruído enquanto eu profetizava. No tempo da sua profecia, no tempo que você se levanta, toma coragem e olha para aquela situação e diz para ela: eu não aceito. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. O que é meu tem que vir. Quantos já deixaram para lá? Tem nada aí, acabou nada. O Senhor fala contigo hoje, volta lá e começa a profetizar, é seu. Deus te deu, Deus entregou nas tuas mãos, isso é seu. Deus não mandou você abandonar nada. Tu não vai sair de casa, marido não sai de casa, filho não sai de casa, filho rebelde volta a ser manso, porque o Senhor entra com providência. Começa a levantar a mão e começa a profetizar, vai ter mudança aí. Vai ter mudança. Não, Senhor, trabalha lá. Não, mas o Senhor já te deu a palavra da profecia, te levanta nessa noite, vai lá e profetiza. Quando parece tudo acabado, o Senhor entra. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, se eu não me engano, a partir do versículo 17, o Senhor vai na cidade de Naim. Lá tinha uma viúva, perdeu o marido, e agora o seu filho também está morto. Para ela está tudo acabado. Como ela vai sobreviver? Como vai ser a sua vida após agora a morte do seu filho? Mas naquele dia entrou o grandão da Galileia naquele lugar. Ele entrou pelas portas, passou naquela cidade e está todo mundo chorando. Talvez tenha tanta gente chorando da situação, mas eles estão rindo. Eles foram pagos para rir da sua situação. Mas quando entra o Senhor Todo-Poderoso lá na cidade de Naim, aquele cortejo está saindo e Jesus fala: tem vida aí. Tem vida aí, o cenário parece que é o fim, mas tem vida aí. E o Senhor toca naquele esquife, o morto se levanta, o Senhor entrega na mão da sua mãe e diz: aí tem vida, porque quando eu estou na situação não tem morte. Quando o Senhor entra com providência, os ossos têm que voltar a ter carne. Quando o Senhor entra com providência, tem pele. Quando o Senhor entra, tem vida. Quando o Senhor entra, tem transformação. E quando o Senhor entra, aquilo que parece acabar volta a ter vida. A árvore, ainda que seja cortada no seu tronco, mas ao cheiro das águas ela voltará a ter vida. Tem vida na sua situação. Não está nada acabado, meu irmão. Não tem câncer, não tem tuberculose, não tem AIDS, não tem nada disso, não tem AVC, que o Senhor não entre com providência, mas você precisa estender a tua mão que está encolhida e profetizar sobre essa situação. Elevar-se, comandar, Deus. O Senhor levantando tantas vidas nessa noite, neste lugar.
Você também é profeta de Deus. Renegue as choecais. Não espere pelo outro, mas espere pelo Senhor Deus Todo-Poderoso para trabalhar na tua vida. Eita Jesus. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová. Você tem que ir na força de Deus, amado. Na minha força eu não faço nada, no meu braço eu não faço nada, mas se eu for na força de Deus, eu conquistarei muitas coisas, eu verei coisas grandes na minha vida. E você verá também, porque você vai no nome do Senhor dos Exércitos. Não adianta nós tão somente louvar e cantar, para falar e verbalizar que o Senhor é Deus, e nós não colocarmos o Deus nosso poderoso e não usar o poder de Deus na situação em que nós vivemos. De que adianta cantarmos? Só o Senhor é Deus, que Ele abriu o mar vermelho, e quando nós chegamos diante do mar vermelho, nós nos acovardamos e voltamos. O que tu tem na mão, Moisés? Estenda. Estenda, Moisés. O mar vai se abrir. Quando você vê tudo fechado. Amados irmãos, nós servimos o mesmo Deus de Moisés. Nós servimos o mesmo Deus de Abraão. Nós servimos o mesmo Deus de Jacó. Nós servimos o mesmo Deus de Elias, de Isaac e Isaías. E porque, amados irmãos, o Senhor usou eles, porque o Senhor não pode usar a mim e a você na situação em que nós estamos. A honra sempre será do Senhor. É Ele o Deus poderoso. Se Ele abriu o mar vermelho lá, Ele hoje abre o mar vermelho aqui. Talvez você possa falar: mas eu não estou aqui diante do mar. Mas há umas situações em que nós vivemos, amados, parece que não tem saída. Faraó está atrás, está o perseguidor, tem tanta gente falando. Mas se você estender a mão, Deus vai abrir um caminho, amados irmãos, para você passar, e você vai chegar do outro lado, dizendo que só o Senhor é Deus. Não há porta que o Senhor não abra, amado. E para terminar, então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E nós hoje somos Israel de Deus. Quantas das vezes, amados, chegamos na casa do Senhor, nosso pensamento está longe. Nós viemos porque, se eu não vir, o pastor vai ver, a pastora vai ver, a missionária vai ver, o missionário vai ver. Você vem para adorar a Deus. Nós viemos na casa do Senhor, e quando nós passarmos por aquela porta, nós temos que entrar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E a nossa boca tem que se encher de riso. O nosso coração tem que se abrir para o Senhor. Porque até, amado, nós não sabemos como é que Deus vai falar conosco. Não espere profecia, porque a maior profecia está na palavra do Senhor. E aí o Senhor está falando, vai cortando os corações. Às vezes é uma palavra que às vezes nós não queremos, mas se ela vem de Deus, ela vem para nos sustentar, porque o Senhor nos carrega na palma da sua mão. Olha o mar vermelho. Ah, Moisés estendeu a mão. O Daniel foi jogado na cova do leão, mas lá estava o Senhor guardando ele. E o Senhor não vai te guardar em situações difíceis? Sabe o que às vezes há de diferença, evangelista? É porque muitas das vezes nós estamos achando que o Senhor só trabalha na vida de A, B e C. Mas o Senhor trabalha na minha e na sua vida. Entra na tua casa e começa a profetizar. Não pode ficar nada quebrado dentro da tua casa, não, amado. Não pode ficar aquelas coisas antigas lá e estar guardando aquelas velharias, essas coisas, e falando: Senhor, está muito bom. Não, mas muitas das vezes o Senhor chega lá, passa lá na Casa Bahia e começa a profetizar: eu vou comprar em 500 vezes, mas eu vou comprar. O Senhor vai te dar sustento para você transformar a tua casa. Ah, Jesus! Quantos amados irmãos que estão, sabe, não é misericórdia.
Amados irmãos, fica ali naquela coisinha e tá sempre andando para trás. Vai e profetiza, vai na força do Senhor teu Deus, vai ser transformado assim. Chega no teu quarto, chega no teu guarda-roupa, começa a profetizar mudança. Renovácia, começa a mudar, o Senhor está falando conosco nessa noite, tem que haver mudança em muitas vidas, o Senhor está tirando o espírito de covardia, porque, amados irmãos, o Senhor nos chamou para ir avante, e quantos estão parados? Profetiza, 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 é meu, eu estou na boa, coloca o Senhor à frente, é meu, eu vou ter a minha casa própria, vou parar de pagar aluguel. Ai, Jeová poderoso, como eu não sei, mas o Senhor sabe, amados irmãos, como Ele vai fazer na tua vida, porque Ele é Deus de providência. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Como o Senhor vai trabalhar, nós não sabemos o tempo dele, mas o tempo dele é o melhor para mim e para você. O tempo que o povo passou no deserto foi Deus trabalhando com eles e falando para eles: a sua roupa não vai envelhecer, seu sapato não vai gastar, eu vou sustentar você nesse lugar. É nós mantermos fidelidade com este Deus. Todo dia o povo tinha pão, tinha água no meio do deserto, era Deus sustentando. A roupa não envelheceu, sapato não acabou, e o Senhor trabalhando. Eita, Jeová! Amados irmãos, tinha até ar refrigerado naquele deserto. Que atravessar o deserto com um solão de 50 graus não era mole, não. Mas o Senhor é Deus de providência. O Senhor é Deus de providência. O Senhor envia o maná. E nesta noite, eu quero que você guarde esta palavra. O Senhor falando contigo. Profetiza nesta situação em que você se encontra. Pastor, eu não estou em situação nenhuma, pastor Samuel. Minha vida está toda tranquila, está tudo bem. Profetiza. Profetiza. Não, eu tenho casa própria, tenho carro, tenho isso, tenho alguns dinheiro lá aplicado em taxas, não sei o que. Profetiza. 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 Essa semana você levanta a tua mão. Hoje começa a semana começa no domingo, não começa na segunda não. A semana começa no domingo, então tu começa a profetizar. Senhor, essa situação tem que mudar. Entra no teu trabalho profetizando, levanta a mão e começa a profetizar. Chega na tua casa e começa a profetizar. Vai pela rua, tem que haver mudança nessa rua, começa a profetizar. Não espere pela segurança pública, pelo governo não. Começa a profetizar dentro da tua casa, começa a profetizar em cima do que você tem que haver mudança. Senhor, entra com providência, não espere em A e B não, mas espere no Senhor, o Criador dos céus e da terra, porque coisas novas vêm por aí, não é só cantar, mas é tomar posse, amado. Tem vida aí, tem vida e tem milagre, tem transformação. Tem coisas boas acontecendo em nossa vida quando nós colocamos o Senhor dos exércitos à frente de tudo. Mistério de Deus. Jesus, que haja vida, transformação, que nós tomemos posse, amada, da palavra do Senhor, porque é Deus falando conosco a cada dia. Não aceite, amado. Tem muitos por aí dizendo: você vai fazer campanha disso, campanha daquilo, você vai trazer tanto, porque o Senhor vai operar. Tenha fé em Deus, confia no Senhor e você vai ver coisas grandes o Senhor fazendo em sua vida. Você vai ver coisas grandes acontecer. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer isso. Nada disso, Deus não é Deus de barganha, não. Deus quer a nossa sinceridade com Ele. Aí você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Que nessa noite, amados, nós possamos tomar um espírito de coragem
vindo da parte do Senhor para nossas vidas e começarmos a profetizar, tomar posse daquilo que é nosso, porque quando você vê é porque Deus quer te dar. E quando o Senhor fala contigo, porque Ele já deu. Aí você tem que aguardar o tempo. Não te apresses, mas vai aguardando o tempo do cumprimento da profecia. Sabe o que muitas vezes acontece, evangelista? É que nós queremos ser rápido, queremos passar à frente do Senhor. Não, eu vou lá e... Não, espera o tempo. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar, poxa, pastor, levei mais de 10 anos quando eu ouvi uma profecia. Eu acho, na época eu nem não entendia, mas hoje eu vi a profecia se cumprir. Passaram-se mais de 10 anos, mas aí ela falou para mim, hoje meu coração está radiante de alegria do que Deus fez na minha vida. O Senhor fez uma coisa que eu nunca esperava. Sabe o que é isso? Aguarde o tempo, mas a todo momento profetize. A todo momento estenda a sua mão. A todo momento tome posse daquilo que é seu. Não abra mão do que Deus te deu. E a glória do Senhor venha sobre a tua vida. E a graça do Senhor te basta. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, pastor.